Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs. E eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Até porque ele passou por uma séria instabilidade durante o campeonato. E aí, tem alguma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de Bragantino e dos gigantes do futebol brasileiro. Não por causa do tamanho só. No Bragantino, hoje, para qualquer jogador que sonha em chegar à Europa, que quer um lugar onde tem estabilidade profissional, um lugar onde a pressão existe, mas ela se limita às cobranças, porque são jogadores de futebol profissionais atuando na elite. A cobrança não chega no nível do torcedor de ficar gigante em rede social, com ofensas, xingamentos, ameaça aos familiares, esse tipo de coisa. Onde não vai ter, por exemplo, diretores plantando mentiras através de seus influencers na internet para prejudicar a equipe. O Bragantino é o local mais confortável para qualquer equipe, para qualquer jogador trabalhar. E para o desenvolvimento de qualquer trabalho coletivo. Porque o Bragantino é uma equipe meramente profissional e técnica. Né? E isso tem sido mostrado agora. O Bragantino sofreu muito durante o campeonato. Muito mesmo, para chegar nesse estágio atual. Levou algum tempo. Não tem jogadores brilhantes, mas tem alguns bons jogadores que a gente pode citar. Jogadores que provavelmente no cenário que eu citei antes de clubes gigantes do futebol brasileiro sucumbiriam. No Bragantino eles vão jogar num nível muito melhor, porque eles têm tempo para o desenvolvimento. E eu acho que quando o Celso fala sobre profissionalizar mais e de fato o futebol, passa por isso que eu estou dizendo. Porque o dia que você tiver uma gestão de futebol profissional, ela vai dar menos ouvidos a quem não tem conhecimento técnico e terá mais olhos para quem tem conhecimento técnico. E talvez esse Bragantino, nesse aspecto, nisso especificamente, independentemente de ser ou não campeão, de ter altos e baixos, seja um exemplo para o Corinthians e para quase todos os times do nosso futebol. Boa noite, Jean Oddi. Será que, assim, esses jogadores que compõem hoje o elenco do Bragantino, se estivessem com a camisa do Corinthians, poderiam estar fazendo mais do que o atual elenco do Corinthians? É uma brincadeira, né? É um exercício. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Paulo? Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Então, é engraçado, Paulo, porque mesmo antes de saber dessa pergunta, eu estava pensando aqui, se você chegasse para qualquer técnico do futebol brasileiro e perguntasse o seguinte, ó, você pode levar um desses dois pacotes para o seu clube. Escolhe aí. Você quer Arthur... Eu vou falar só dos quartetos ofensivos dos dois times, tá? Você quer Arthur, Claudinho, Elinho e Ítalo? Ou você quer Gustavo Mosquito, o Casares, o Matheus Vital e o Jô? Olha, eu acho que a grande maioria dos técnicos do Campeonato Brasileiro escolheria o quarteto do Bragantino. E é claro, tem uma questão também de serem jogadores mais promissores, mais jovens, com futuro pela frente, mas eu acho que o nível de rendimento desses quatro tem sido superior. E não à toa, hoje, a gente fala do Bragantino talvez como uma das equipes mais complicadas de serem enfrentadas no Campeonato Brasileiro. Então eu achei muito interessante que o Celso começou falando, cara, a gente tem a tendência de olhar sempre para o gigante, de olhar para as deficiências do gigante, né? E não para os méritos do time menor. Só que no jogo de hoje ficou muito claro que tinha muito dos méritos do time menor. O que eu quero dizer? O Corinthians evoluiu, o Corinthians que tem sido treinado pelo Wagner Mancini, ele é bem melhor do que o Corinthians do Thiago, bem melhor do que o Corinthians do Coelho, houve uma evolução, mas tem um limite também. Então a gente viu o limite no jogo contra o Palmeiras, e ali tudo bem, estamos falando de um elenco muito superior, e viu o limite hoje contra um time que está jogando melhor e que do ponto de vista da qualidade técnica
não fica tão abaixo assim. É óbvio que o que o Birner falou sobre, né, ser mais fácil jogar no Bragantino do que jogar no Corinthians, quanto a isso não tem a menor dúvida, né? Não existe a menor dúvida em relação a isso. Mas eu acho que tecnicamente a gente está falando de um time muito bom e a gente precisa ressaltar a qualidade desse time. O 2021 que faz o Bragantino é muito mais próximo do que aquilo que acho que todos nós aqui imaginávamos que ele faria no campeonato do que aquele começo desastroso. Então eu também não vejo o jogo de hoje, Paulo, como uma tragédia para o Corinthians. Ah, mas aí vai ver aqueles caras, mas é gigante, não pode perder em casa para o Bragantino, onde já se viu a camisa como a do Corinthians. Esse é um papo baseado basicamente em nada, né? Então vamos olhar para a qualidade do trabalho, para os times montados, para o que vem desempenhando e entender que o resultado de hoje está longe de ser uma coisa normal, né, Paulo? Essa sua imitação do possível corintiano reclamão, né, de certa forma foi indiretamente uma homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, porque o sotaque, né, principalmente nesse momento de mais raiva, de mais fúria, é bem por aí mesmo, esse sotaque italianado, né? Você sabe que quando eu era mais garoto, eu achava que paulistano não tinha sotaque, todos têm sotaque, menos o paulistano. Imagina! O Jean deu agora a amostra, a prova viva do sotaque carregadíssimo que o paulistano pode ter. Ô, Paulo, só para deixar claro, não é uma imitação do torcedor corintiano, é uma imitação do que muitas vezes colegas nossos falam em mesas de debate e tudo mais, e é em relação a isso que eu tô falando. O torcedor tem todo o direito de ficar bravo, evidentemente, com a derrota para o Bragantino em casa, mas hoje ela não é tão anormal assim, Paulo. Fala, Calçade, como você entendeu esse negócio da camisa do Corinthians? Como é que você entende essa questão toda? Boa noite, Calçade. Sem sotaque. Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha. Essa imitação do Jean era meu tio Sérgio, que já se foi, calmo, porque meu tio Sérgio pegou a fila e várias vezes ele errou o caminho de casa na volta, pelas pancadas que o Corinthians tomava, ele errava, ele se perdia, né? Ia parar em Sorocaba, era um negócio assim. Então, o meu tio era uma figura assim, era essa caricatura, era uma coisa muito bacana, divertida, gostosa de ver, com uma relação assim, de raiz mesmo com o futebol, né? Que muitos torcedores têm. Isso você encontra muito em torcida do Palmeiras, do Corinthians, né? Do São Paulo também tem. E o Santos, mas assim, na capital, né, é muito característico. E é super divertido. O que não foi pro Corinthians, mas foi um resultado absolutamente normal. Eu já achava um resultado normal antes do jogo. Eu achava absolutamente normal perder para um time que é bom. É bom e está bem treinado pelo Barbieri. O Barbieri faz um ótimo trabalho. Eu lembro que aqui no Linha as coisas estavam mal, porque o Bragantino já trocou de campeonato com a bola rolando, e o Barbieri no início estava feia a coisa. Eu cheguei até a dizer, olha, ele vai ser o próximo, porque se o Bragantino entra nessa sequência não deu resultado logo de cara, troca, logo ele vai. E aí a paciência resultou num time bem estruturado, num time que você olha para o meio de campo, Raul, Hiller, Claudinho, e os jogadores de beirada, vai o Arthur, o Elinho, num movimento que quando você precisava de meio de campo, você tinha todos eles no meio de campo. Quando precisava expandir o time se expandia. Quando era preciso marcar, havia uma concentração muito boa, ao contrário do Corinthians. Tem um momento do jogo, a televisão dá assim, fecha a imagem no Ramiro, o Ramiro está extenuado, o jogo não tinha nem começado. Ele e Gabriel correndo de um lado para o outro, num meio de campo que tinha o dobro de jogadores. Mas o dobro, porque nesse momento o Vital, o Casares e o Gustavo Silva, que também poderiam preencher, não tem feito isso adequadamente. E aí, para aquele que tem um pouco mais, vai lembrar de alguns jogos, jogo do Palmeiras, meio de campo não existiu. O Palmeiras mandou ver no Corinthians. E aí um jogo que o Corinthians se empolgou, mas aí foi logo no início, conseguiu um resultado, ganhou fora de casa, aí veio o Flamengo. Aí o Mancini deu uma empolgada também, foi com Xavier e Camacho, também tomou do Flamengo. Contra o Atlético, que ele perdeu em casa, ele tentou segurar um pouco mais e tinha o Ramiro ainda
no meio de campo ao lado do Gabriel, do Rony, mas não foi o suficiente. É um Corinthians que, eu não vou nem citar o gol, tá? O gol, quando você olha a imagem aberta, o time está espaçado porque ele está se posicionando para sair para o jogo. Você não vai deixar o time todo atrás. Então ele se abre, se expande com a bola e se fecha sem ela. O movimento para se fechar foi muito mal feito. E essa expansão perde a bola com o Fábio Santos, toma o primeiro gol e aí adeus Corinthians, porque o controle era do Bragantino no belo trabalho do Barbieri. É legal de ver o Bragantino jogar. E é legal de ver o Claudinho também. E para o corintiano é triste pensar que o Claudinho saiu fácil. Enquanto tem um sub-23 lá que tem 200 jogadores. E tem o Jonathan Cafu, que até seguindo o Rodrigo Vessone aqui no Twitter, ele chama atenção. Jonathan Cafu, em determinado momento do campeonato, chegou como solução, né? O Corinthians vai ter um jogador de ponta com outra qualidade e tudo mais. São 9 jogos em sequência sem ser relacionado. Mais uma vez ficou de fora até mesmo do banco de reservas. Só aproveitando o gancho do Calçade, que citou essas contratações meio esquisitas do Corinthians. Celso, e o Mancini nessa história? Mancini perdeu a chance hoje de fazer o simples. Se o Corinthians não for parar na Libertadores no ano que vem, faz sentido a manutenção do trabalho do Mancini, acreditar no Mancini para o ano de 2021? Eu acho que o saldo ainda é positivo, Paulo. O saldo ainda é bem positivo. Especificamente no jogo de hoje, ele já não teria muito a fazer. Mas o pouco que ele fez não era o que a voz da razão pedia naquele momento, né? Porque ele volta para o segundo tempo, ele trocou os 2 jogadores de lado. Ele tira o Mosquito, que era quem estava fazendo alguma cócega na defesa do Bragantino, e tira o Vital, entra com o Otero e o Léo Natel. Perde o pouco de cócega que o Mosquito estava fazendo e não ganha absolutamente nada. A questão do Ramiro no meio-campo, hoje muito criticado, embora os 2 únicos lances de gol do Corinthians tenham saído dos pés do Ramiro, em 2 chutes que ele deu de longe, né? O Ramiro ficou até 34 do segundo tempo em campo. Eu acho que foi muito. Comparando com o que eu vi ontem, Flamengo, né? Eu acho que o Ramiro hoje foi o Vitinho do Corinthians. Então, o Mancini não tem tanto assim a fazer, mas eu acho que ele andou dando uma complicada. Aquele ataque de mobilidade no fim ali, quando ele abre mão do jogo, sabe? É muita teoria para pouca prática. Na prática você não vê resultado disso, até porque também alguns desses jogadores entraram com tão poucos minutos, numa partida tão francamente dominada pelo adversário, que você ficar contando com soluções mágicas é muito pouco. É muito pouco. Eu não concordei com algumas substituições e principalmente com o tempo dessas substituições. Acho que ele teria conseguido alguma coisa mais ali com a entrada do Cantilho, já que os laterais não estavam jogando, que o Cantilho alimentasse. Eu jamais tiraria o Caçares para colocar o Luan. Acho que não se ganha absolutamente nada com isso, ao contrário, se perde. A saída do Mosquito também, acho que o pouco que o Corinthians fustigava acabou ali. O Otero vem agora de um período de Covid, talvez a entrada dele no Vital, combinada com alguma outra coisa que mudasse a cara do jogo àquela altura, surtisse mais efeito. Mas são críticas muito pontuais de uma noite pontual com todas as ressalvas que a gente fez. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.